Ok. Então, gente, bom dia. A gente vai iniciar o nosso capítulo 4, né, do livro Vivência Mediúnica. A gente está seguindo aí cada dia com uma pessoa do grupo fazendo a explanação. Em alguns momentos pode ser cabível alguma interrupção, mas também todos ficam se sentindo à vontade para contribuir com o estudo. Marilene, você faz a prece para iniciar para a gente? Sim. Está ouvindo bem? Sim. Senhor Jesus, amigos espirituais, amigos envolvidos nesse trabalho, na certeza da vossa assistência, desejamos, Senhor, que possamos estar vulneráveis a essas mesmas assistências, para que melhor possamos assimilar os conteúdos dessa manhã, de forma, Senhor Jesus, que eles possam nos ser úteis, em especial na prática do dia a dia, que nós possamos ser assistidos, intuídos, iluminados, que possamos, Senhor Jesus, tudo de nós darmos em favor da vivência mediúnica, de forma a melhor servirmos na sua seara. Te pedimos, Senhor, que se conosco, nos dando bom ânimo, boa vontade, e que nós possamos estar sempre imbuídos da vontade de acertarmos cada vez mais e de sermos pessoas cada vez melhores. Portanto, se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Assim Deus. seja. Nivaldo, fica à vontade. Então vamos lá, né? Bom dia a todos. Bom, continuando o nosso estudo do livro Vivência Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Hoje nós vamos estudar o item 4, Médiuns Ignorados. Bom, eu fui dividindo assim alguns por parágrafos, já fui fazendo algumas anotações, né? Então vamos começar lá. Muito já se escreveu sobre os médiuns ostensivos, em face do interesse crescente pela fenomenologia psíquica. Hoje, como sempre, contundente e palpável, desveladora, inquestionável da vida imortal e suas estreitas relações com a vida dos homens. Bom, nesse trecho, eu fiz um pequeno resumo, né? Kardec explica em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium, né? Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui um privilégio. Então, achar que mediunidade é um privilégio, as pessoas estão, assim, vamos falar, equivocadas, né? Não é um privilégio, porque isso não é um espetáculo, né? Ser médium é um trabalho, Deus é muito bom, né? Dá essa oportunidade para a gente ser médium, né? Aqueles que têm é mais ostensivo, outros não, né? Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médium. Sob este ponto de vista, podemos dizer ainda que todos possuem mediunidade, mas nem todos atuam como médiums. Nem todos vão atuar até o presente momento. Essa mediunidade vai eclodir mais para frente, né? Então, até o momento, então, nem todos que possuem mediunidade, nem todos vão atuar como os médiums. Isso porque aquele que é influenciado pelo espírito nem sempre servirá de ponte entre os dois planos. Tampouco se utilizará de suas capacidades medianímicas para produzir determinados fenômenos. A maior parte das pessoas sequer tem consciência de que sofre algum tipo de influência dos espíritos. Eu vou citar um exemplo aí, essa questão que a gente está estudando, os médiums ignorados, vem bem a esse ponto aqui, que pessoas sequer tenham consciência que sofrem algum tipo de influência dos espíritos. Eu estava fazendo essa pesquisa, olhando, aí pelo YouTube eu vi a Rádio Espírita do Rio de Janeiro. Lá tinha uma médium que estava dando uma entrevista,
sobre a questão da mediunidade dela. Então, até o ponto, ela não sabia que tinha a mediunidade. Ela foi descobrir entrando dentro de um ônibus. Ela sentou ao lado de uma senhora. A senhora estava com algumas sacolas e a senhora começou a reclamar com ela. Meu filho gastou toda a minha pensão. E começa papo daqui, papo dali. Elas conversando, a senhora pede: você poderia dar sinal para mim? Ela levantou, puxou a campainha, a doninha desceu do ônibus, ok. E o ônibus passa 1 minuto, 2 minutos, está parado. E todo mundo reclamando, reclamando, falando: nossa, depois de velha, fazendo essa brincadeira, que palhaçada é essa? E ela nem se deu conta que era com ela que ele estava falando. E o motorista: vamos lá, eu tenho que cumprir meu horário. E ela tá assim, pô, aí ela se deu conta que estavam falando com ela. Aí ela foi e falou: motorista, eu dei sinal para a senhora que acabou de descer aí pela porta. Aí eu: não, que palhaçada é essa, brincando de novo? Então ela foi falar que ela não sabia que tinha essa mediunidade. Então, a gente estava conversando com uma pessoa desencarnada e essa pessoa desceu do ônibus e ninguém viu. Então, ela não tinha essa ciência ainda que ela era médium, que ela podia ver espíritos. Ela já era espírita, conhecia um pouco do espiritismo, mas não tinha essa mediunidade ecluída ainda, né? Então, aí ela foi descobrir essa mediunidade, passando por esses momentos, né? Então, tem N casos, assim, dessa questão da mediunidade que ainda não tinha sido aflorada, ela aflora, assim, e traz até a certa percepção da pessoa, né? É tratada como louca, como doida, igual o pessoal ficou aí no ônibus questionando ela, porque ela fez algo lá que parecia uma brincadeira de criança, mas não era. Ela estava simplesmente tendo contato com o mundo espiritual. Bom, e nem todo mundo tem essa consciência, né, dessa questão dos espíritos, né? Então, é um exemplo de mediunidade ignorada, assim, na minha pesquisa referente a essa questão da mediunidade, que ainda não se aflorou. Bom, e os médiuns de pouco ou nenhuma expressão, do ponto de vista fenomênico, aqueles cuja atuação mediúnica se entrelaça de modo quase imperceptível com atos comuns da vida. Como ajudá-los a reconhecer seus dons e fazê-los produzir para o bem da humanidade? Alguém quer fazer um comentário sobre isso? De como ajudar a reconhecer os dons e fazer produzir os bens da humanidade? Bom, vamos lá. Bom, gente, primeiramente, a gente, para estar estudando, entendendo as questões da mediunidade, tem que buscar o conhecimento. Então, é um aspecto muito importante do desenvolvimento mediúnico, esse aperfeiçoamento dessa expressão dos dons mediúnicos, é contar com estudos sérios, né? Buscar uma casa que faça esses estudos, pessoas com experiência que levem a sério esse estudo. É uma forma de estar ajudando as pessoas que têm a mediunidade, que está descobrindo isso agora, que ela está aflorando. É uma forma de estar ajudando. Tem uma questão também que auxilia, é uma colocação que eu vi, acho que muito interessante, a meditação. Meditação é um caminho maravilhoso, né? Ele ajuda a gente ter percepção das nossas energias. A meditação ajuda a gente ter a percepção das nossas energias, ajuda a gente a equilibrar nosso lado emocional, mental, né? E outra coisa que a gente também pode estar conversando, para quem está entrando nesses estudos da mediunidade, buscando realmente se é um médium, como que eu falo, se é médium, todos nós somos, né? Descobrir a sua mediunidade, né? A questão da ingestão de comidas, produtos tóxicos, né? É uma coisa também que favorece muito a não ingestão, evitar, né? Adotar também uma alimentação saudável e principalmente buscar o estudo, estudar, né? Instruir-vos, né? Sempre falar, instruir-vos. Então, é muito interessante para a gente dar o início para o começo para buscar a questão da mediunidade. Voltando aqui, a primeira consideração importante a fazer diz respeito ao aspecto quantitativo.
pois se trata de quase toda a humanidade. É uma massa crítica formidável de encarnados que precisa ser movimentada, tocada, de modo a canalizar essas energias mediúnicas em um direcionamento positivo, capaz de tirá-los desse aturdimento hipnótico, que os tem anestesiados vigorosamente, conservando-os indiferentes aos apelos de crescimento e de renovação íntima. Bom, gente, né, nesse parágrafo, eu fiz uma anotação da seguinte forma. O trabalho mediúnico é tarefa séria, que se requer mais que a amorosidade. Existe também a prática do estudo constante. A gente estava falando anteriormente no parágrafo ali, como que poderíamos estar auxiliando os médiuns que estão incluindo agora a sua mediunidade. Então, essa questão do estudo. Autovigilância, dedicação rotineira, sob risco de erros e quedas graves, né? Mesmo a gente estudando, vamos falar, o médium, todos nós estudando, buscando conhecimento, a gente ainda corre o risco de erros e quedas graves, né? Se eu não me engano, tem um capítulo no livro Os Mensageiros, Médiuns Caídos. É caídos mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Então, aí são médiuns que, do outro plano, já tem essa questão da mediunidade, foi atribuída a ele voltar aqui, usar essa mediunidade para o bem, acabam desviando do caminho, né? Então, como Jesus diz, dai de graça, recebei de graça, né? Então, eles acabam desviando do caminho. Marilene, pode falar. Eu queria perguntar, antes que passasse muito do momento, que eu pus a mãozinha antes, mas não foi visto, eu queria perguntar para o Murilo se essa questão do parágrafo anterior, com relação a como ajudar a reconhecer esses dons ignorados, queria saber, eu estou precisando saber mesmo, não estou querendo opinar, não. Eu queria saber se essa percepção não tem alguma relação com a intuição ou com a inspiração, porque a gente, naturalmente, você é intuído assim, você de uma hora para outra passa a pensar uma coisa que você não estava pensando, e então, tem algo a ver com isso? Eu queria saber do Murilo. O que você acha, Nivaldo? Intuição? Mas aqui, eu vejo que, eu lembro que um palestrante, ele não tem mediunidade nenhuma, fala que ele tem mediunidade, mas ele auxilia no estudo das reuniões mediúnicas, para as pessoas descobrirem a sua mediunidade. Então, eu acho que a questão da mediunidade, cada um tem como a percepção de saber a sua mediunidade. Uhum. Penso, né? Ela, com o passar do tempo, ela vai tendo essa sensibilidade. Eu acho que o interessante desse segundo parágrafo é que ele coloca a pergunta com como. Por quê? A gente passa por uma educação espiritual a partir do momento em que a gente tem uma fé e a partir dela a gente se molda. A partir de uma reforma íntima, a partir de uma reforma moral e principalmente também de um conhecimento. Então a gente estar em sintonia com a fé e com o sagrado, diferente de religião, é sempre uma proposta de reconstrução do nosso eu, a partir de um paradigma que essa religião coloca como alavanca moral, no nosso caso, o próprio Cristo. Quando a gente pergunta, então, aqueles que não são médiuns ostensivos não podem ser médiuns ignorados, ou não deveriam ser, porque o ignorado é aquele que não é reconhecido. Mas Kardec já coloca para a gente que todos nós somos médiuns. O ignorado é aquele que pode ter uma inspiração do seu anjo guardião, por exemplo, mas não sabe que aquilo é uma inspiração. Como que a gente vai contribuir para que aquele que se julga não possuidor da mediunidade encontre os sinais desses emissários de luz que contribuem na nossa vida? Olha, eu falo que sem o estudo eu não vejo possibilidade. Então, a gente tem o estudo, a gente tem os próprios tratamentos espirituais,
a gente tem as tarefas nas casas espíritas, a gente tem o evangelho no lar. Quantas vezes a gente está no evangelho no lar, enquanto a gente está ali refletindo acerca de alguma passagem, a gente fala, gente, isso aqui não é meu, eu não pensaria assim, o que é isso? Que esclarecimento é esse? Mas eu nunca tive manifestação ostensiva. Mas, olha, se mediunidade fosse sinal da predileção de Deus por alguns filhos seus, Deus não seria Deus, porque ele ama todo mundo igual. Então, o grau dessa mediunidade, sim, vai nos diferir quanto à evolução moral galgada por nós, conquistadas por nós. Mas Deus não deixou de ser Deus porque eu não acredito nele, ele não deixou de me amar porque eu sou rebelde. Então, de qualquer forma, essa percepção do mundo extracorpóreo, do mundo espiritual, ela acontece. A forma como eu lido com ela depende do mecanismo que eu vou me direcionar. Dentro da doutrina espírita, os mecanismos, primordialmente falando assim, né, os básicos, são esses que a gente fala. Respondi, Marilene? Sim, obrigada. Ô Murilo, tanto é que na questão 226, né, a primeira fala assim, desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Aí os espíritos respondem, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Sim. Então, vai muito aí do que você falou aí. Eu já vi religiosos hipócritas e já vi ateus extremamente virtuosos. Sim. E eu começo falando por mim, não falando do outro. Então, a gente precisa entrar nessa dinâmica de entender uma fé que não seja estática, paralisada, não questionável. Para passar a ter uma fé que questiona, que nos impele ao progresso, que nos faz movimentar. Ontem eu estava pensando uma coisa, eu não, né? Eu estava meio revoltado com uma coisa ontem, e uma situação que estava me amolando muito. E aí um espírito mentor apareceu, e aí eu falei com ela assim, eu chamo ela de vó, falei, vó, eu estou revoltado com isso. Ela falou, mentira, você está acostumado com a reclamação. Porque aquilo que te incomoda te faz mudar. E você não fez nada, só reclamou. Você não mudou. E aí eu penso nisso em relação aos médiuns ignorados. Quantas vezes aquele que é ignorado está passando por algum processo de desconforto, mas não consegue ter esse discernimento do que é um incômodo e o que não é. O que pode ser mudado e aquilo que não pode. Aquilo que é meu e aquilo que não é. Reclamação não leva a nada. Nivaldo, fica à vontade aí, vou ficar calado. Então vamos lá, continuando aqui. Nessa questão que nós estamos nesse parágrafo aí, as questões de canalizar as energias, então voltando lá, né? A caridade, ela é importantíssima na vida do médium. Caridade. O médium que não faz a caridade terá muita dificuldade com a sua mediunidade, pois quando fazemos a caridade, ela movimenta as 5 inteligências que temos, né? São a inteligência física, emocional, relacional, social, espiritual e energética. Bom, primeiro passo. Quando faço a caridade, quebra a bolha do egocentrismo. Todos nós temos esse egocentrismo, ele está ligado em nós, né? Aí, juntinho. Que é a preocupação excessiva conosco, né? Todo dia a gente acorda já preocupado, como que eu pagar minhas contas, hoje eu tenho que terminar meu mestrado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aquilo. Só coisas que a preocupação excessiva conosco, né? Então, quando eu faço a caridade, né? No caso, quando façamos a caridade, a gente se preocupa com o outro, né? A gente deixa de lado, a gente nos deixa de lado, né? Eu me deixo de lado, esvazio o meu pensamento negativo, que me aprisiona no meu egocentrismo, olha isso daí. Então, a gente, quando faz essa caridade, passa a preocupar com o outro, a gente vai
deixando de lado os pensamentos negativos, tá lá, me aprisionando no meu egocêntrico, né? Meu egocentrismo, né? Então, esses pensamentos negativos nos atrapalham muito e muito, né? No segundo passo, quando Ô, vou até o Nivaldo, outro... Oi, eu quero te incomodar. sim, vai lá. Mas caridade é deixar de ser eu? Como Não, é não que eu é me deixo de caridade, lado para ser não. caridoso? Não, quando eu faço a caridade, eu me preocupo com o outro. Eu deixo do lado aquele... Eu esvazio alguns pensamentos negativos. Estou falando de me deixar. Tirar alguns Então é pensamentos. alguns. Porque eu Alguns só sou pensamentos. caridoso se eu estou por inteiro naquele momento. Senão eu sou assistencialista. Sim, sim. Assistencialismo é poder público que tem obrigação, não é casa espírita, não. Sim, sim, É mas por a isso que a questão gente é levado. do... É porque a gente é muito. A gente só. Assim, é porque a gente tem muito uma ideia de que a caridade é um esvaziamento de nós mesmos, de tal forma que a gente perde nossa personalidade. E o outro vira o foco da nossa ação. E não é. Porque a caridade é uma escola para mim. Quem precisa sou eu. Sim. Então, se Aí eu eu vou não. chegar lá. Agora, uma coisa que você falou, assim, que fica na minha cabeça, né? Agora, se a gente for para a caridade sem esse esvaziamento do inútil, a gente nunca consegue estar lá por inteiro. Sim, não consegue. Mas eu falo que essa questão de esvaziar os pensamentos negativos, pelo menos naquele instante, você... Não é que você vai ser assistencialista, você está buscando, mas no terceiro passo aqui, quando eu vou explicar aqui, que a pessoa assistida e ajudada pela equipe espiritual, que é acionada para ajudar essa pessoa, também está nos ajudando, entendeu? Então, eu coloco aqui, ó, a pessoa assistida e ajudada pela equipe espiritual, que é acionada nos médiuns, que somos instrumentos dessa equipe. As nossas energias densas, nesse caso, olha, são dissipadas nesse trabalho, onde também somos ajudados e equilibrados. Porque a gente sabe que não estamos equilibrados 100%, né? Nós não estamos aí 100%, se tivéssemos 100%, seríamos todos anjos, né? Faríamos lá próximo a Deus, né? Então, a questão da caridade é uma filosofia nas nossas vidas, né? É um trabalho de melhoramento espiritual. Então, é um trabalho para nos melhorar. E não é uma questão de caridade. Essa caridade está sendo feita aqui para a gente mesmo, para o nosso melhoramento. Aí, quando passamos a ajudar o outro, também, nesse momento, a gente está só ajudando ele, né? Então, a gente está ajudando nós mesmos. E aí quebra um pouquinho do orgulho, da nossa vaidade. É igual a campanha do quilo. A gente vai lá, a gente deixa o nosso orgulho de lado. Sair pedindo algo para o outro, também levando também o evangelho. Né? Levando a luz do evangelho. Vamos lá, Murilo, ver se eu melhorei um pouquinho aí minha colocação. Não, tá ótimo. Hoje eu tô na questão do questionar todo mundo. Ah, Marilene, isso você tá aí. com a mão levantada? Oi? Sim, Você tá com a mãozinha levantada aí? Ah, eu esqueci de desligar. É aquela hora que eu Desculpa, liguei. não. porque, ô Murilo, você falou a questão da caridade, porque senão a caridade vira assistencialismo, né? Mas nessa questão aqui da caridade, tirando essas coisas, eu estou olhando pelo lado mais espiritual, né? Buscando o equilíbrio emocional e nossa parte espiritual também. Porque nós vamos melhorar espiritualmente, né? Com Sim, essa é esse questão. caráter educativo, né, que a caridade propõe. Isso. Bom, continuando aqui, vamos lá, nesse parágrafo agora. Em O Livro dos Espíritos, questão 495, São Luís de Santo Agostinho esclarece-nos que o campo de sintonia ideal dessa mediunidade nossa de cada dia, o nosso pão espiritual, é o contato com os nossos anjos guardiões. O cotidiano da vida, no cotidiano da vida, desculpa. Falando-nos desses números tutelares, instruíram-nos eles que não receássemos cansá-los com as perguntas que julgássemos necessárias, mas que, ao contrário, estivéssemos sempre em relação com eles, para sermos mais fortes ao assédio do mal e dos maus, consequentemente, mais felizes. Né? Então, desenvolver a mediunidade carrega em si, né, a gente uma responsabilidade imensa, porque nós vivemos num mundo material de polaridades, né, muitas coisas, né. Ontem eu estava até no culto do lar, a gente foi
caiu na questão do evangelho lá, a porta estreita e a porta larga, né? Então, como a gente está aqui nesse mundo material, a porta estreita, para a gente chegar nessa porta estreita, nós temos muita dificuldade. Porque a porta larga nos traz tanta coisa, né? Essas questões materiais, muita facilidade. Então, a gente se deslumbra com as questões materiais, né? Então, aí vem essa questão. Aí exige muito essa permanente escolha nossa, né? Entre o bem e o mal. Então, a gente tem que estar sempre nessa escolha do bem e do mal. Então, para passar na porta estreita, a gente tem que escolher o caminho do bem, né? Que é uma coisa assim que a gente tem que estar sempre vigilante. Quando exercemos a nossa mediunidade, precisamos sempre escolher entre usar os dons espirituais para o bem ou para o mal. O resultado da escolha sempre precisa ser o bem de todos. Então, nós temos que usar essa mediunidade para o bem de todos. Para o nosso bem, né? É fundamental também, e para o bem de todos. Então, como Jesus, dai de graça o que recebeste de graça. Então, nós temos essa missão em fazer essa escolha de usar a mediunidade para o bem de todos. Textualmente esclarecem o caráter mediúnico desse contato ao afirmar: são essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão ao oceano sem margens, levando ao roldão a incredulidade e a ignorância. Esse roldão aí, eu espero que esteja certo aqui na minha tradução, né? Levando para longe a incredulidade e a ignorância, quer dizer, afastando essa questão de não acreditar e a ignorância que nós temos aqui referente a essas questões da mediunidade, né? E então faz a gente caminhar no caminho certo, né? Buscar a porta estreita. Bom, gente, eu fiz uma pequena colocação aqui. Desenvolver a mediunidade possibilita ao ser humano compreender... Ah, Maria, vai lá. Viu, irmãozinho aí. Pode terminar, depois eu falo. Tá, nesse parágrafo aí, depois você me corrige aí também, né? Nós estamos aí aprendendo, né? Eu lembro quando a gente quase encarna quando vai falar para os outros, né? Mas é um aprendizado, né? Para a gente, né? Isso ajuda muito também. Desenvolver a mediunidade possibilita ao ser humano compreender cada vez mais o si, né? Então, eu acho que... Isso. Eu tinha me perdido aqui. Vamos ver aqui. Acho que eu perdi o meu parágrafo aqui, tá, gente? Desculpa aí. Não, mas é isso mesmo. A minha colocação aqui do roldão, hein? Eu fui buscar aqui a informação. Isso. Eu coloquei uma questãozinha aqui. Desenvolver a mediunidade possibilita ao ser humano compreender cada vez mais a si mesmo, suas emoções, pensamentos, palavras e ações. Compreender o universo e a todas as suas expressões possibilita comungar mais e mais profundamente com a divindade e assim expandir a consciência e evoluir espiritualmente, né? Como diz aqui, os médios ignorados, né, irão os mais ignorados mais se manifestarão mais tarde, se espalharão qual oceano sem margens, né? Então, aí a gente buscando melhorar, né? Cada vez compreendermos, né? Com as nossas emoções, pensamentos, palavras e ações. Aí a gente vai passar a compreender o universo e as suas expressões, né? E aí, desse jeito, a gente vai começar a comungar com a divindade. E a gente vai expandir a nossa consciência e a gente vai evoluir espiritualmente, que é o que nós esperamos, né? A gente evolua espiritualmente, que a gente consiga, pelo menos em cada encarnação, né? Ou melhor, não ter tantas encarnações, pelo menos a gente conseguir melhorar em uma encarnação, não ter que na outra voltar pelo mesmo problema. Murilo, vai lá, Murilo, você levantou a mãozinha aquela hora. Eu queria fazer um levantamento. Quando a gente fala também desses médiuns ignorados, a gente precisa de pensar que quanto mais a gente se relaciona com o nosso anjo guardião, aquele espírito que nos tutela, a gente tem mais percepção
desse Deus que o tempo todo usa um emissário seu para falar conosco. Então, lá no livro, duas coisas que eu queria levantar é esse relacionamento que parece que muitas vezes a gente, quando criança, aprende a fazer as preces ao anjo guardião e a gente vai ficando adulto e esquece. Para deixar com que ele se aproxime de nós, para que ele nos inspire. Lá no livro dos Espíritos, a questão 400 e algumas coisas, que eu não vou saber agora qual. No livro dos Espíritos, questão 490. Nós vamos recorrer a ele. Deixa eu só pegar ele aqui, porque eu estou... 490. Traz uma fala para a gente. O que se deve entender por anjo guardião ou anjo da guarda? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Ou seja, é alguém que já galgou um passo a mais do que nós temos. Então, quem tem esse anjo guardião? Todo mundo. E você não precisa de vê-lo, você não precisa de escutá-lo para ter certeza que você é tutelado por alguém. Alguém que quer te inspirar, alguém que quer e tem por missão contribuir para o seu progresso moral. E a parte que uma palavra do parágrafo me chama muita atenção, que é a parte de relação. Se eu estou com raiva, eu posso recorrer, eu estou magoado, a um amigo para desabafar. Por que não meu anjo guardião? Por que não manter relação, proximidade, intimidade com ele? E o nome dele é o menos importante. Tanto é que é menos importante que André Luiz nunca deu realmente o seu nome. A gente tem suposições de quem ele possa ser. Mas ele nunca disse, através do Chico, eu sou fulano. Eu fui ciclano numa encarnação. A gente não tem estudo sobre as encarnações de André Luiz pautadas nas obras dele. A gente tem suposições que nos levam a crer quem eu foi. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, lá na Revista Espírita, de 1860, um anjo guardião escreve uma mensagem, tá? E aí, eu vou pegar uma frase aqui para pontuar sobre esse anjo guardião. A bondade de Deus estender-se-á sobre vós, e nossos anjos da guarda sempre vos ajudarão com seus conselhos e vos preservarão contra a influência de maus espíritos, se souberdes escutar sua voz e fechar o coração ao orgulho, à vaidade e à inveja. Então, como que a gente passa a conduzir aos médiuns não ostensivos, ajudando com que os nossos irmãos, e isso vale também para os ostensivos, que a gente trabalhou na última semana, que a gente estudou, essa proximidade, essa relação, para que enfrentemos a nós mesmos. As nossas dificuldades encarnatórias são frutos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa inveja, dos males dos nossos próprios espíritos. Como eu me porto no mundo, é que vai me trazer a consequência da ação. Então, se hoje eu enfrento um problema familiar, eu faço parte do problema. Eu não posso me desresponsabilizar da parte que me cabe. E sair dele depende da modificação, primeiro minha. O anjo guardião, ele nos ajuda a entender a parcela de responsabilidade que a gente tem em qualquer processo que a gente está. E aí, vira uma reflexão, diante das nossas vidas, diante dos nossos problemas, qual que é a responsabilidade que a gente tem e que a gente gosta de imputar para o outro? E o que eu posso fazer para melhorar a situação, ao invés de ficar esperando a ação de quem ainda não está desperto para a vivência do Evangelho, vivência da espiritualidade. Porque Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Nós somos doentes, nós precisamos dele. Mas se nós já estamos na busca do remédio, nós estamos em tratamento. E é muito melhor eu falar que o tratamento dá certo a partir do que eu experimento, do que nunca experimentar o remédio e receitá-lo para o outro. E aí, uma outra coisa que me chama a atenção é porque no parágrafo fala assim, o nosso pão espiritual. Essa relação com esses numes iluminados, né, que ele coloca aqui, esses numes tutelares, ou seja, esses espíritos superiores que nos acompanham, nos proporciona
a comunhão desse pão espiritual. E quem é esse pão espiritual que nos alimenta? Se a gente for recorrer ao Evangelho para nos esclarecer, eu peguei 3 versículos bíblicos dos Evangelhos de João e de Mateus. A gente coloca assim, Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então já começa a nos mostrar que quando a gente toma coragem de seguir ao Cristo, a gente vai ter sempre uma saciedade daquilo que nos falta. Não porque o outro nos proporciona, mas porque o Cristo nos alimenta. Mas o Cristo não pode ser minha fuga. O Cristo tem que ser o alimento que me sacia para, reabastecido, voltar à vida do dia a dia. Depois Jesus também fala assim, o pão que eu der é a minha carne, que eu darei a vida pelo mundo. E a gente vê essa missão do Cristo de não ser um espírito que vem ao mundo para poucos. Ele vem alimentar para nos dar vida. Mas qual vida? Uma vida livre, uma vida digna, uma vida onde existem leis que pautam essa vida. Por isso que a gente estuda o livro dos Espíritos, para entender o que é lei amor, lei do progresso, a pluralidade das vidas. Mas Jesus, ele traz essa vida ao mundo com uma perspectiva muito diferente. Porque eu já não tenho o pé na terra só pelo pé na terra. Eu não estou vivo por acaso. Tem uma frase, eu não vou lembrar o autor, tá, gente? Que fala que acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar sua obra. Então, a gente não está aqui nessa vida do mundo sendo saciado à toa. A gente está como na mão de Deus em que tudo dirige. Mas eu posso querer sair da mão de Deus. Ele não vai deixar de estendê-la, mas ele respeita o meu não querer. Porque Deus, ele não se confronta, ele não se desmente. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele está a meu dispor como está de qualquer um. Eu não sou mais e nem menos. E depois ele coloca assim, Jesus também fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o conhecimento da vida espiritual, muitas vezes, vai ser o alimento que nos sustenta. Por isso, eu gosto de dizer que Kardec nunca refutou, por exemplo, a Bíblia. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esclarecimentos, explicações acerca daquilo que Jesus fala. E a nós espíritas, muitas vezes nos falta recorrer à fonte primeira, pegar o Evangelho e ver o que o Cristo quer para mim. O que ele me orienta? Como que o Espiritismo traz luz para essa mensagem do Cristo, de forma a me trazer essa relação com o mundo espiritual, de forma que, mesmo sem senti-lo, entendo que estou sob a influência dele. E aí a gente deixa de ter medo de ignorado. E a gente estabelece um vínculo de fraternidade entre nós. É isso aí que eu queria trazer. Esse parágrafo. Então, vamos lá. Continuando. Mais um parágrafo. Dizem os amigos espirituais que esses médiuns comuns, que constituem a imensa multidão dos homens da Terra, manifestarão um dia mais tarde. Manifestar-se-ão mais tarde, porque até então essa luz, que é a mediunidade neles, permanece apagada, adormecida, dando margem ao processo obsessivo, através do qual os espíritos imperfeitos retardam a marcha do progresso. Bom, nesse parágrafo aí, essa questão que a luz, que a mediunidade permanece apagada nesses médiuns, os médiuns, né? Nos médiuns ignorados, aí o medo, a insegurança, ela dificulta esse intercâmbio, né, mediúnico. O padrão vibratório também é a consequência dos tipos de fluidos ou pensamentos que vão direcionando a sintonia do médium. São fatores, né, que aproximam, que auxiliam a aproximação com espíritos comunicantes, sejam eles bons ou maus, né?
Então, como se diz aí, os médiuns estão adormecidos, não sabem dessa mediunidade ainda, então o padrão vibratório traz para a vida de cada um. Então, sabemos que nós estamos rodeados por espíritos, né? Então, o fator vibratório é muito importante nesse caso, porque é a lei de atração, né? Atraímos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. Então, essa questão traz aí essa aproximação, né, dos espíritos obsessores. Muitas vezes a gente vê pessoas obsidiadas que chegam a uma casa espírita para tratamento, mas não sabem que são médiums. Por quê? Está sendo obsediada porque ainda não descobriu essa questão da mediunidade. Então, seu padrão vibratório atrai esses espíritos. Bom, nesse parágrafo, Murilo, quer alguma colocação? Mais alguma? Eu sou palpiteiro. Eu acho que tudo aquilo que a gente não tem discernimento, a gente aceita qualquer coisa. Então, se eu não tenho uma mediunidade ostensiva, se eu não sou portador de uma mediunidade ostensiva, a convivência para com o mundo espiritual a partir de uma vida regrada na prece, instruída, numa vida de fé, eu faço a minha parte para que eu não passe por obsessão. Porque qualquer um está sujeito à ação espiritual. Mas qual é a escolha minha? Percebe que a gente rompe com um discurso onde que a mediunidade seja quase que uma desculpa. Se eu tenho uma mediunidade ostensiva, então é muito mais difícil eu ser obsediado. Mentira. Mentira pura. Porque é muito fácil ser enganado. Gente, a gente é enganado até pelos nossos amigos, que a gente acha que é amigo e não é. Imagina com o mundo espiritual. Mas nós temos recursos para que esse discernimento vá acontecendo de tal forma a contribuir para a minha existência. Agora, o discernimento ele tem que ter base. Por isso que estudo é necessário. Porque senão eu me tomo como referência. E nós não somos referências de ninguém. Nem de nós mesmos. Tanto é que a gente está em constante evolução, em constante mudança. Se eu fosse a minha própria referência, o Murilo de 10 anos atrás ainda seria a referência do Murilo para o hoje. Eu não sou a mesma pessoa. Então, eu tenho que ter referência. E aí é por isso que o Livro dos Espíritos fala que o nosso guia e modelo é Jesus. Aí eu tenho uma referência, onde eu olho, onde eu seguindo, eu tenho condição de entender aquilo que eu faço enquanto espírito encarnado. Continuando aqui, precisamos fazer chegar aos ouvidos de toda a gente que ninguém está só, que existe um coração amigo velando por nós, o anjo bom, que por amor e graça ao amor de Deus, protege-nos e nos instrui. No dizer de Santo Agostinho São Luís, nem os cárceres, nem os hospitais, nem os lugares de devassidão, nem na solidão, estamos separados desses amigos, a quem não podemos ver, mas cujo brando influxo nossa alma sente, ao mesmo tempo que ouve os seus ponderados conselhos. Bom, esses amigos pessoais, eles estão sempre do nosso lado, né? Então, tem alguns momentos, assim, falar, eles se afastam, mas não nos abandonam. Tá lá próximo da gente, tá? Eles vão se afastar da gente devido às nossas coisas erradas que a gente faz, devido ao nosso livre-arbítrio, né? A gente tem esse livre-arbítrio. E às vezes não ouvimos seus conselhos, né? Suas intuições. Nós simplesmente descartamos, né? Mas aí, quando a gente retorna a nós mesmos, a si, a gente vê que a gente fez uma bela coisa errada, né? Aí erramos, aceitamos que erramos, mudamos a nossa vibração, aí ele que já estava próximo, então ele sentiu que pode se aproximar de novo e nos intuir e nos acertar, né? Ajudar a acertar esse caminho nosso, né? Ele está lá, sempre do nosso lado. Ele nunca vai nos deixar só. Então temos que mudar nossos pensamentos vibratórios para o bem
Aí está lá sempre coladinho ao nosso lado. Então, essa questão que a gente nunca está só, né? Sempre estamos rodeados, né? De espíritos, né? Bons ou maus, mas o nosso anjo guardião está aí sempre do nosso lado, sempre. Então, é igual o Murilo falou aí, né? A gente está com algum problema, vai lá procurar um amigo, né? Então, vamos, fecha o olho, concentra no seu anjo guardião, busca o contato com ele, melhora a sua vibração, né? Vibração de amor, de carinho, para que ele chegue e nos intua. Sempre vai estar nos intuindo. Quando todos estivermos adestrados, essa palavra adestrada e da última, conhece a palavra que você ficou meio cismado, né, Murilo? Mas esse adestrado aí é uma forma que eu penso de a gente buscar esse conhecimento, pegar esse conhecimento e usá-lo, né? Então a gente fica adestrado, aprende, executa e executa. Bom, a gente, se estivermos adestrados para escutar a voz suave de sua inspiração, existirá um referencial comum a guiar os nossos passos e abrandar as nossas divergências. Um foco de convergência de onde emanará o sentido de organização social do mundo, anulando a violência de nossas paixões. Bom, quando deixamos as nossas más inclinações de lado, a gente colocando em prática o que aprendemos para o bem, aí é aquilo que eu falei, a gente deixa o egoísmo de lado, nosso egocentrismo, nossas vaidades, aí a gente passa a escutar a voz suave das vibrações do nosso mentor e anjo guardião. Então, quando a gente está com a energia vibratória boa, sempre a gente tem que estar buscando essa energia, essa vibração. Porque aí, com essa vibração equilibrada, essa voz suave nos chega, nos aproxima. E quando as nossas vibrações não estão boas, quando baixamos nossas energias, nossa vibração, sabemos muito bem que se aproxima da gente, né? Nós deixamos nosso campo vibratório aberto para as más tendências. Expliquemos às pessoas como e por que todos somos médiuns. Desfraudemos a bandeira do espiritismo, esse sol abençoado, libertador, escoimando na prática de tudo o que signifique beligerância, competição e isolamento, a fim de que mais rapidamente tenhamos a nossa Jerusalém libertada, ou seja, a nossa morada planetária livre da obsessão coletiva que é bastarda o homem e engrena toda a corrupção, a guerra, o desrespeito, as coisas santas, a devassidão e o crime, e suma toda a miséria moral social, essa como consequência daquela. Bom, gente, quando realmente aprendemos a praticar a máxima do Cristo, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, com essa máxima a gente vai deixar de lado, né, o nosso orgulho, a vaidade, o egocentrismo, todas as nossas mazelas. Mas isso vai demandar um tempinho ainda, né, para a gente estar melhorando, né? Mas a gente tem que estar buscando a cada dia essa melhora, nossa melhora moral, melhorar nossa moral, buscar um conhecimento através dos estudos, buscar melhorar também essa questão espiritual nossa, melhorar as nossas vibrações, tá? E assim a gente está bem conosco mesmo, né? Devemos sim aprender o perdão, né? E assim a gente vai conseguir essa máxima do Cristo. Vai demorar um tempo? Vai. Não somos perfeitos. A nossa caminhada é longa. Quantas encarnações já viemos aí, né? Retornamos, voltamos de novo, para a gente aprender a amar a Deus e ao próximo, né? Bom, aí, assim, com essa máxima, a gente vai estar pronto, né? Já um passo para um novo mundo, um mundo de regeneração. Bom, aí a gente tem que estar sempre buscando esse melhoramento no caminho, né, gente? Então, buscar a nos ajudar primeiro, né? Quando nos ajudamos primeiro, buscamos o nosso eu com Deus, nos concentramos nessa máxima do Cristo, aí a gente, com certeza, na próxima ou nessa encarnação, a gente vai chegando perto da divindade. Acordar essa mediunidade coletiva é tarefa urgente. Fazer a Terra arder sob os archotes da fé
para que todos os espaços do mundo sejam conquistados para Jesus, o divino governador. É a palavra de ordem. Ó, mediunidade bendita, antes estigmatizada pela ignorância, agora emerges vitoriosa das brumas, porque sempre estivesse acesa desde o começo, guiando a trajetória do homem. Então a mediunidade está aí, nos guiando, como fala que desde o começo, né, da humanidade, está aí junto com a gente. Em todas as épocas que o homem existe aí, ela está aí junto com a gente. Então, a gente tem que passar, igual estamos fazendo, estudar, buscar nos instruir, né? Orar e vigiar e instruir-nos, né? Nós estamos fazendo uma parte aí para o nosso melhoramento, nosso crescimento espiritual, buscando a nos conhecer, né, a cada dia. Então, e compreender essa máxima, né? Se a gente seguisse essa máxima do Cristo, se todos nós, um pouquinho que seja, amar a Deus, todas as coisas ao próximo, como a nós mesmos, a nossa caminhada aqui seria um pouco mais tranquila, né? Sabemos que não somos 100% perfeitos, mas estamos no caminho. Murilo, muito obrigado aí por essa oportunidade a todos, né? De quase desencarnar falando. Nada. Olha, gente, ninguém tem direito a desencarnar, tá? Não, mas não vai ser Por causa disso tudo, não. Mas eu queria falar o tanto que está sendo interessante essa forma da gente conduzir. Eu acredito que as pessoas que têm conduzido os estudos têm percebido que, às vezes, a gente tem essa potencialidade. Só que sair da zona do conforto é muito difícil. Porque a gente falar do Evangelho do Cristo é falar da nossa vivência, do nosso pé no chão. E muitas vezes a gente quer esconder a nossa própria vivência. Como se aquilo que eu vivo no meu presente não fosse reflexo das minhas escolhas e o tanto que essas escolhas podem ser melhores quando me torno um verdadeiro cristão. Na Revista Espírita, de 1863, Kardec coloca assim: a maneira pela qual o espírito encara as coisas deste mundo e do outro leva-o a domar a si as mais violentas paixões, mesmo a cólera e a vingança. Se na época que Kardec escreve isso, cólera e vingança eram tão marcantes, ainda com resquícios daquele olho por olho, dente por dente, onde duelos ainda eram feitos, e por aí vai, a gente pode entender quais são as más paixões que hoje atormentam o nosso contexto atual. Seria a ansiedade? Seria o rancor? Seria a indisciplina? O medo da mudança? O não reconhecimento no outro daquilo que ele é pelo que ele é e não por aquilo que eu espero que ele seja? É um mundo de imediatismo e esquecendo que o nosso tempo não é o tempo do outro e o tempo de Deus, que é perfeito e difere do de nós dois. São outras más paixões que a gente tem que tomar. Às vezes já saímos da vingança, já demos um passo, mas ainda tem tantas. E aí eu vou mandar para vocês lá no grupo, tem um artigo do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fala sobre a mediunidade ao longo da história. Ele é pequenininho, acho que ele tem 2 ou 3 páginas só. Eu vou encaminhar lá para vocês em PDF. Mas, porque lá nesse último parágrafo fala assim, que essa luz da mediunidade está acesa desde o começo. E aí a gente vai, com esse artigo, entender. Então, como que essa mediunidade perpassa ao longo da história e como que ela contribui para a gente, tá? Nivaldo, foi ótimo. Muito obrigado por aceitar o desafio, tá? Não é simples tomar essa responsabilidade, né? Na próxima semana, a gente vai para o capítulo 5, intitulado Ética, e quem vai conduzir para a gente vai ser a Soninha, tá? Então, no dia 20. Alguém quer fazer alguma ponderação antes da nossa prece final sobre o tema? Tá tranquilo? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o mestre primeiro de nossas vidas,
que direciona os nossos passos a partir do nosso sim, em segui-lo e nele confiar sem limites. Divino amigo, nós agradecemos a oportunidade do estudo, agradecemos pela vida do Nivaldo, que se dispôs junto à espiritualidade mentora a guiar o estudo de hoje. Entregamos essa tarefa mais uma vez em suas mãos, para que possa ser feito aquilo que o Senhor espera de nós. Que nos dê, Senhor, perseverança para seguir, coragem para enfrentar a nós mesmos e fazer com que todo estudo se torne prática em nosso cotidiano. E quando falharmos, tenhamos a coragem de nos perdoar. E quando aqueles que nós amamos falharem, que tenhamos a mesma coragem de dizer como o Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Mestre, desperta em nós a consciência de olhar com um olhar espiritual para todos aqueles que nos servem, a fim de não fazê-los irmãos ignorados, mas que sejamos uma fraternidade de amor, onde somente a sua luz, a sua lei, se faça organização de nosso planeta. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que carecem de nossas orações, que precisam sentir sua presença, que dê a experiência de paz, de consolo e de fortaleza a todos aqueles que necessitarem, que assim seja. Gente, até quarta. Antes de vocês desligarem, eu queria aproveitar. Está gravando ainda não, né?